ao convite do PT para o MDB participar também desse conselho. A reportagem aqui, falando desse convite, o presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou hoje que vai apresentar um nome do partido para compor a equipe do Conselho Político do Governo de Transição. O convite para integrar a equipe foi feito pela deputada Gleisi Hoffmann, que é dirigente do PT, presidente do PT, e também que está nessa equipe de transição. É uma decisão que não vou tomar sozinho, foi o que ele disse. O MDB tem muitos líderes, vou conversar com cada um deles, mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo. Nessa mesma linha foi o que disse hoje mais cedo Helder Barbalho, aqui em entrevista para o UOL, e ele falando justamente isso. E claro, o nome que mais aparece aí é o de Simone Tebet, que apoiou fortemente Lula no segundo turno, e alguns dizem que foi fundamental o apoio dela para a vitória de Lula, né? Tanto é que Lula reconheceu isso também na vitória das eleições. Já estamos aqui com Thales Faria e com Joel Pinheiro para a gente comentar este e outros assuntos. Olha essa dupla de hoje. Olá, Joel, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Olá, Fabíola. Olá, Thales. Boa tarde a todo mundo. Para quem está perguntando, mas cadê a dupla do Joel? A dupla do Joel é Leonardo Sakamoto, que está todas as terças e quintas aqui, mas só que ele tirou folga. Eu achei algo impressionante, porque assim, Sakamoto de folga não combina, mas Alguma aconteceu. coisa errada aí. Aí Alguma a coisa gente. errada aí. Alguma coisa tem errada. Mas aí a gente tem esse privilégio de ter ele, Thales Faria, de penteado novo, de novo corte de cabelo, ao vivo conosco aqui, né, Thales? Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Joel. É, Vamos que. ó, o teu papel aqui é discordar do Joel, viu, Thales? É assim que Ah, funciona é? esse quadro aqui. Você vai ter que discordar do Joel. Brincadeira, brincadeira. Aliás, Joel e Sakamoto nunca concordaram tanto, viu? Vou te falar uma coisa. Quando a gente bolou os dois juntos, a gente pensou que ia ter mais discordância. Você está achando sem graça, Fabíola? É isso que você Não, está dizendo? não falei isso. Não coloque palavras na minha boca. O que eu achei é Ela que quer ver tinham o mais circo pegar discordâncias. fogo. Mas a emergência do Brasil faz os dois seguirem o mesmo caminho. Olha, vamos começar falando sobre isso, né? Tá aí, o MDB falando, olha, é quase certo, vamos participar. Thales, o Helder Barbalho, governador, que é do MDB, muito próximo a Lula, inclusive ele que vai levar Lula à COP27 também, né? Convidou até mesmo antes do presidente lá do Egito. Como é que você vê essa atuação do MDB na equipe de transição? E não só do MDB, vamos já abrir esse leque de o PT chamar os partidos para atuar, né, na equipe de transição. Chama atenção isso, a gente não está falando de liderança, a gente está falando de partidos. Gleisi está formando aí, chamando todos os partidos, convocando todos os partidos. Isso já é visando a PEC da transição, é isso, Thales? Eu acho que sim, ajuda na PEC da transição e também acena para o modelo de governança do Lula. Quer dizer, ele está formando um conselho político na transição e, possivelmente, esse conselho político deverá atuar durante o governo. Quer dizer, o Lula vai estar o tempo inteiro com essas figuras do conselho político em torno dele. Não sei se vai ser formalizado, né, esse conselho no governo, mas vai existir, de fato, auxiliando o Lula na. Provavelmente, nessa equipe de transição, está se desenhando que a Gleisi cuidará das relações institucionais, né? Um outro nome que deve entrar na transição é a Janja, para cuidar das cerimônias, vai cuidar da cerimônia de posse do Lula, a Janja que vai cuidar disso. Tem circulado aqui no CCBB o Floriano Pesaro, ex-deputado tucano, que agora eu acho que está no PSB, e que cuidará da parte administrativa. O Boulos já anunciou no Twitter que fará parte da equipe de transição. Então, a coisa tá desse jeito. Tá? A princípio, os partidos, todos que participaram da campanha do Lula e os que vierem a se integrar, como o PSD,
vão entrar na equipe de transição e vão ajudar a negociação no Congresso para aprovar os projetos que têm que ser aprovados, né? Especialmente a PEC da transição. Ô, Joel, nesse ponto, Lula já começa a cumprir, Lula e Alckmin, né? O que eles prometeram ali, um governo além do PT, né? Porque aí eles estão acionando MDB, PSD, União Brasil, PSDB, inclusive, né? Como é que você analisa essa formação aí da equipe de transição? Tá te agradando ou não? Olha, acho que tem diferentes quadros aí que me agradam mais, outros me agradam menos, mas o fato é o seguinte: a ideia de se fazer política com os partidos voltou. E voltou de maneira natural. Fazer política, negociar alianças com partidos para compor uma equipe de transição, compor talvez até mesmo um ministério, não dá para confundir as duas coisas, não é porque está na equipe de transição que o ministério vai ser esse também, não, uma coisa não está diretamente ligada à outra, mas compondo equipe de transição e ministérios, tendo em vista formar uma base que permita o governo a efetivamente governar. Foi o que o Bolsonaro ficou batendo cabeça por uns 2 anos no início do governo dele, ou pelo menos um ano, ano de 2019, principalmente, no início do governo, antes da pandemia, porque tentava levar o povo toda semana às ruas para protestar contra o Congresso, não sei o quê, mas não conseguiu nada. O Congresso aumentou o seu poder. Ali, na época, ainda era o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, mas o Congresso aumentou seu poder, teve as emendas impositivas, a agenda de diversas áreas, seja ligada à economia, seja ligada à educação, uma série de outras, vinha muito mais do Congresso do que do próprio governo. E a situação que a gente tem hoje em dia, quando o Lula vai assumir o poder, é uma situação na qual, efetivamente, o Congresso nunca teve tantos recursos e tanto poder de decisão na mão. E o Lula precisa negociar com esse Congresso, precisa compor. Eu acho que é um esforço necessário compor com partidos do Congresso, compor o governo junto a eles, espero eu, e isso que vai ser testado ainda, selecionando pessoas competentes para o cargo. Se o governo Lula conseguir compor com o MDB, negociando com Baleia Rossi, com Simone Tebet, eu não tenho a menor dúvida que o país sai ganhando com isso. Pessoas que têm algo a contribuir, pessoas que têm ideias, que têm projeto, que têm agenda, podendo atuar em esferas importantes para o Brasil, seja na reforma tributária, seja a Simone Tebet em uma série de áreas que ela pode, com muita propriedade, dar sua contribuição. Então, isso seria positivo para o Brasil. Agora, não tenhamos ilusões também. É impossível um governo estar só com aliados, né? Nem todo mundo faz parte. Necessariamente, uma coalizão muito grande e que cria uma base que o governo Lula consiga passar as suas prioridades, passar os seus projetos com facilidade no Congresso, necessariamente ela também vai ser uma aliança instável, uma aliança em que a todo momento tem que estar escolhendo priorizar um lado, desagradar o outro lado, e que, portanto, é uma aliança que tende a não se solidificar e não durar no longo prazo. Vejamos como ele vai fazer agora. A gente tem uma vantagem. O Congresso, apesar de ter muito mais poder nas suas mãos, ele está ficando, graças às regras de cláusula de barreira, ele está se tornando menos fragmentado. A gente está voltando a ver bancadas grandes de alguns partidos, um número menor de partidos na Câmara, e tudo isso simplifica muito, facilita muito a vida de um governo e a negociação com os parlamentares. Vamos ver o que vai acontecer. Acho irresponsável das pessoas. Tem gente já elogiando a não poder mais, tem gente já dizendo, está vendo, o governo vai ser uma droga, não sei o quê. Não temos nada ainda, temos apenas especulações e algumas pessoas das equipes de transição. Vamos analisar o trabalho delas antes, as propostas delas antes, para depois ter uma conclusão sobre os rumos que o governo está tomando. Eu acho que uma coisa que dá para dizer é um diálogo aberto, né, Joel? E isso é importante, Sim. né? Isso é super importante, porque a gente vem de um governo onde há muita dificuldade com o diálogo. E o diálogo que acontece, ele é muito como é o orçamento secreto, né? Que é aquela coisa de bastidores totais, né? Os bastidores Exato. do governo Bolsonaro na escuridão ali das negociações políticas, o que é péssimo, né? Então, eu acho que essas Fabiola. negociações abertas... Quando o governo Bolsonaro se dispôs a negociar com o Congresso, foi da forma mais suja, mais escusa, menos transparente possível. Coloca um sujeito aqui do PP nesse fundo de educação aqui, não vamos nem falar sobre esse assunto, e vocês votam com a gente também aqui na base. Isso é terrível para o Brasil, isso é antirrepublicano. Não é nem necessariamente sempre corrupto, embora a gente tenha visto. Deu muita corrupção, sim, no governo, mas mesmo quando é feito sem corrupção, é feito apenas na base desse interesse partidário. E isso é muito ruim, de divisão de recursos, divisão de verba do país.
Isso é muito ruim, e isso destruiu qualquer possibilidade de uma política estratégica de uso de recursos pelo governo. Ficou tudo picado em diversos partidos que o governo precisava comprar a todo momento. Esse é o pior caso, é o que a gente está vivendo com o Bolsonaro. Esperamos que o novo governo consiga sair disso. E para sair disso tem que conversar como está fazendo agora. A gente está falando do novo governo.